Depois a gente vai dar uma comparada ali para ver quais são as diferenças, né, de ter uma luz de LED, ter uma luz de HPS, para saber qual que é mesmo, né, do LED, qual que é mesmo do HPS, os HQIs, por que mudou, por que a gente passou a entender que o LED ele era mais benéfico, principalmente entendendo pequenos espaços, entendendo o cultivo indoor, entendendo que isso é gasto de energia, entendendo durabilidade, entendendo várias coisas, para na hora de tomar uma decisão baseada na sua experiência e no que você pretende para o seu espaço. E essa diferença é legal, né, Pedrão? Porque até pouco tempo atrás o cultivo era, sobretudo, feito com lâmpadas de vapor, né? O HPS e HQI. Era o que se conhecia e depois com essa evolução dos LEDs, assim. Então, o cultivador das antigas, ou se você vem mais das antigas, o conhecimento é só focado nas HPS ali, né, cara? E isso, natural, isso foi o que criou um mito interessante a respeito da iluminação, que é o que a gente vem tentando quebrar com esse tipo de conteúdo, que é a questão dos watts, da potência e de como isso tudo funciona. Porque como a galera antigamente só usava esse tipo de lâmpada, e esse tipo de lâmpada eles tinham um padrão, eles eram regulamentados de uma forma que todos os HPS que emitiam tal, desse tamanho aqui, emitiam a mesma coisa. Então, se você fala que esse aqui tem 200 watts e esse aqui tem 400 watts, como eles emitem a mesma coisa, o que tem 400 está emitindo mais. Beleza. Mais intensidade, não mais faixa do espectro luminoso. Ele está trabalhando mais, mas como eles produzem a mesma coisa, o que tem 400 é mais. Beleza, isso está certo, porque são dois equipamentos iguais. Mas lembra que quando eu falei dos LEDs, e quando você entra no datasheet, a gente vê de um chip, e numa Quantum Board, às vezes, tem 120, na outra tem 60, na outra tem 200. E isso muda totalmente o jeito de você enxergar as coisas. Uma das maiores variações que a gente teve é que até, assim, para quem já está um pouco mais da antiga aí, que chegou a ver muitas essas lâmpadas de pressão que a gente fala, né, as lâmpadas de cor de sódio, por exemplo, o que acontece? Você tem a seguinte sacada: no início se trabalhava com ambientes amplos, tipo um quarto e tal. Aí você meteu uma lâmpada dessa daí, acabava que esse calor era dissipado de uma maneira mais facilitada. Hoje em dia está se trabalhando cada vez com lugares menores, que nem no caso das tendas e afins, né? E para isso ela trabalha com um percentual de aquecimento muito grande, principalmente para quem está ali de uma faixa do Brasil ali, digamos, de Minas para cima, que daí você já tem uma temperatura muito mais alta. Para os caras, assim, fica um terror, né? Porque eles já amanhecem com 35 graus. Então, você meter uma lâmpada quente dessa aí dentro de casa, ela vai sapecar tudo. Aí, entrando as QBs, veio assim para facilitar muito a vida. E aí, naquele momento que a gente estava falando, né, de temperatura, de cor, falando sobre as luzes mais azuladas e mais amareladas, o problema dessas duas aí, da HPS e da HQI, é que você tinha valores mais estáticos. Então, por exemplo, que nem a gente fala, né? Tipo uma lâmpada de 3 mil e pouco a quase 5 mil, aí você trabalha na parte da 3 mil e pouco para Flora e 5 mil e pouco, por exemplo, para Vega, né? Seria mais ou menos essas temperaturas em Kelvin que elas ofereciam. Hoje em dia, as QBs trabalham com essa questão da faixa para aí, que é uma distância muito maior, né? Não, do ponto de vista de temperatura, com as QBs, você acaba alcançando mais temperaturas. É muito para a gente entender um pouco da anatomia da lâmpada, né, do bulbo. A lâmpada de bulbo, ela tinha a seguinte, né, funcionamento, assim. Você botava a corrente elétrica passando por um determinado, né, tipo de fio, né? Esse fio, quando passava a corrente elétrica, ele emitia luz, entendeu? Ele esquenta e emite luz. Quanto maior a intensidade de energia elétrica passando naquele fio, dentro daquele bulbo, com aquele gás mais lá dentro, calor. né?
tem mais potencial de energia luminosa você teria, porque é como se ele entrasse em incandescência, né? Quanto mais watts eu entregava para ele. Aí isso deu um pouco daquela história do mito, né? Da galera entender que eu aumento o watt, eu aumento a intensidade luminosa. Nas HPS, HQIs, faz sentido, porque significa que eu estou entregando mais energia elétrica e estou deixando aquele bulbo, né, aquele fio mais incandescente, emitindo mais intensidade luminosa. Aí, naquela época, fazia sentido. Mas os diodos são dispositivos eletrônicos. Então, eles trabalham numa faixa muito específica ali de voltagem. Você pode entregar ali para eles, né, 50 watts, às vezes ele está emitindo mais faixa par do que uma lâmpada de 100 watts de bulbo, entendeu? Só para a galera entender, assim, ou de 400 watts. Então... O que aconteceu foi que a galera evoluiu os equipamentos, mas não quis entender o porquê que estava trocando. Exato. Só trocou e falou, troquei, mas eu continuo precisando de 400 watts. Não, 400. Você trocou, motivo para você ter trocado. Então, ficou por coisa cultural mesmo. Ficou da cultura do cultivo ali, essa questão dos watts, por conta disso que vocês estão explicando, e daí a gente ainda leva até hoje esse mito, assim, né, cara? Tanto é mas que nem esse tudo no complemento... HPS. Pode falar. Tanto é que esse complemento aí de 100 watts que a Ganzá tem, que é aquela amarelinha, ela consegue entregar um resultado assim absurdo em ppfD para a tua planta e trabalhando dentro dessa faixa que a gente fala dos 100 watts, né? Então a qualidade de entrega assim acaba sendo absurda como complemento. Então funciona pra caramba. A Colombia. A Colombinha que tu tá aí, velho. Tu vai perceber isso. Assim. Ela vai entregar um punch sinistro de ppfD com 100 watts de potência, tá ligado? Ali. A Lígia perguntou aqui, ó, mas em quais frequências a lâmpada de filamento vai emitir? Principalmente na frequência do infravermelho, ou seja, calor. Exato. A lâmpada incandescente vai emitir muito IR, né? Muito calor. Então, porque aquele bulbo lá dentro, aquele filamento está muito quente, ele vai estar emitindo essa frequência do IR. Ele também vai estar emitindo outras, por causa da substância que esse filamento é feita. Então, a galera, né, estudou para entender que, cara, esse filamento, quando esquenta, ele emite o IR, mas ele emite também outras frequências que são importantes para a lâmpada, né? Então, ou para a planta. E aí essa é a brincadeira. Mas ele também tem uma frequência limitadíssima ali, né, dentro daquela faixa par. Não é a mesma frequência, mas ele emite alguma coisa dentro daquele nível, mas principalmente, né, infravermelho, como a Lígia colocou ali. Mas então, nem tudo nos HPS ali são coisas ruins, né? Eles têm muitos pontos positivos também. Eles são mais baratos. Na hora de você fazer um investimento, ele vai ser mais barato que um LED. Eles são padronizados. Então, não é igual os LEDs que vai acontecer de você achar um LED que não tem datasheet. As lâmpadas de bulbos, elas estão aí há muito tempo, feitas por fabricantes muito conhecidos e empresas grandes. Então, todas elas... bem uniformizado, né? A produção é bem uniformizada. Padrãozinho. É mais uniformizado também porque você precisa de menos parâmetros, né? Para poder entender o que ela está emitindo, né? Você vai depender justamente, né, dos watts dela, ou seja, da potência de intensidade que ele vai poder receber, gastar. Quanto mais ele consumir, mais intensidade ele vai entregar, no caso, né? Mas você tem que entender também o tipo de filamento, né? Dependendo do tipo de filamento, ele vai estar emitindo uma frequência dentro da faixa par diferente. Então, é interessante entender isso. O que muda, basicamente, é essa padronagem. Eles também têm datasheet, galera. Então, vai comprar aí um HQI, um HPS, procura o datasheet deles. Eles têm menos informações porque eles têm menos parâmetros, mas eles já te organizam muito bem isso. E eles são antigos, né, galera? Esse tipo de lâmpada de bulbo já tem mais de centenas de anos. Tem aquela série, né, de Marte, que se a gente fosse mesmo para Marte, uma das formas de começar a cultivar
alimento fora de uma atmosfera, eles usavam essas lâmpadas assim. Então, é funcional mesmo, né? Hoje já utilizariam um LED, na minha opinião, porque você consome... Eu acredito que tem gente por aí, civilizações por aí, pelo universo, cultivando, cara. Então, a sativa sagrada. Pô, imagina um Bud de Marte, mano. O sol, né? A intensidade do sol, quanto mais perto, lá muda. Então deve ser umas plantas gigantes, tipo Rick e Morty, assim, ó. É só o primeiro maconheiro dar um jeito de ir pro espaço lá, ninguém proibiu. É verdade. O Elon Musk, pô. Você acha que o Elon Musk não quer ir, não? Tá indo lá fazer o quê, né? O bicho quer cultivar. Se a maconha foi uma das primeiras plantas cultivadas sem ser para fins alimentares, com certeza em outros planetas a gente vai levar ela como as primeiras também, né? Com certeza. Por outro lado, o HPS ali era as questões que a gente estava falando, né? Tem muitos pontos negativos. Ele tem uma vida útil reduzida, eles precisam de mais espaço para dissipar esse calor que ele gera. Então, você levar um cultivo pequeno com HPS é foda, porque o bicho vai esquentar. Acho que fica até inviável se você fizer, né, naqueles espaços muito reduzidos mesmo, fica quase inviável, né? Porque além do calor ali, você vai queimar, dependendo, porque tem que ter uma distância maior também, né, da copa das plantas, então é problema. Nesse exemplo ali da foto, ele está perto, né? Mas alguns cultivos que eles faziam menor, existe como se fosse um tubo, que a parte de cima é essa asa delta, né, essa chapa de alumínio reflexiva, e a parte de baixo ela tinha ali uma camada onde isolava e você tinha duas passagens de ar do lado, aonde o exaustor tentava, né, puxar parte dessa temperatura para fora, mas mesmo assim ainda acabava ficando parte desse calor ali dentro do teu grow, e as menininhas iam ficando cada vez mais bronzeadas, né? Ó, a Lígia aqui, ó. A Lígia falou que Marte está muito longe, é melhor Vênus. Vamos para a Lua, que já está do lado aqui, ó. Rigorosa, tá do lado, né? Exatamente. Lá em Vênus que tem as monstros. Em Marte a gente tem que levar uns ganzal lá para poder dar um pau. Bom, cara. Então, aí as LEDs, né? O principal fator, na minha opinião, a favor das lâmpadas de LED é essa questão da produção de calor, pensando no menor espaço, né? Aqui hoje, né? Não dourando pílula nenhuma, né? Natural, Panda, Pedro, assim, a gente sempre fala que o jeito de você ter um cultivo seguro é você ter o máximo de rendimento no menor espaço com menos planta possível, né? Então a gente vive num país que não é legal, né? Que não tem essa regulamentação. Então a gente está aqui na desobediência civil te estimulando, mas também dizendo assim, é importante que você utilize, né, o seu espaço ao máximo para você ter a menor quantidade, né, de planta e o maior número de bud, mano, porque é isso que nós queremos. Então a lâmpada de LED é o que vai estar te entregando isso, né? E ela vai estar te entregando menos calor, vai gastar menos energia, né? Porque você vai precisar de menos watts para produzir uma quantidade maior de PPFD ou de faixa par, né? Já vou falar de PPFD também. Pessoal, eu estou anotando aqui, estou separando todas as perguntas de vocês aí. Fiquem à vontade, podem ir perguntando, que daqui a pouco a gente vai abrir. Hoje eu estou aqui, estamos aqui, sextou. Então é isso, elas vão ocupar menor espaço também. Por que menor espaço? Elas vão esquentar menos, né? Logo você vai poder deixar ela a uma altura ali mais eficiente da planta, né? Tem uma maior vida útil, os LEDs hoje, né, de qualidade, galera, os LEDs de qualidade, eu vou repetir pela terceira vez, os LEDs de qualidade, eles vão te entregar ali uma vida útil de 50 mil horas. 50 mil horas dividido por 24, faz aí, velho. Já fiz essa conta. Dá mais de 5 anos de luz ligado o tempo inteiro, velho. Isso então... porque quando a gente fala LED de qualidade, entendendo que a qualidade do LED ela vai além do LED, né? Ele também tem o drive que ajuda, ele tem que ter uma boa dissipação de calor quando você está trabalhando naquele LED também, porque apesar de ele esquentar menos, você tem que manter essa vida útil dele, e é por isso que o Ganzai ele tem essa caixinha, né? Para a gente conseguir deixar ele melhor ainda, né? Aproveitar 100% do LED, que a gente dá o espaço para ele se dissipar o calor que ele faz, a gente dá o espaço para ele jogar esse calor para fora, e isso dá um drive de qualidade para limpar a energia para ele, e isso faz com que ele dure mais.
E além do estilo também, né? Que vamos falar, puta merda, o trem é bonito demais, né? É bonito, cara. Pode dar também aquela estilizada no teu grow, né, velho? Pode ficar assim, ó, quando botar lá no Insta ou no grupo, né? Botar estilo. Coisa linda. Coisa linda. Aí, é o contra, né? Que assim, os LEDs não vão te pedir um maior custo de investimento inicial, que, cara, vai se pagar lá no futuro, porque você vai demorar muito para poder trocar esse LED, sacou? Então, isso é importante. Desde que lembrando, querendo ou não, né, cara, assim, é aquela história, né? Dá para você fazer até com lâmpada fluorescente, eu sou prova disso, assim, de que dá, entendeu? A questão é a gente sempre ver que realmente faz a diferença, né? Então, para você ir evoluindo, e daí é isso, né? Dentro de um espaço fechado, o que você vai ter que investir, sobretudo, vai ser nisso: lâmpada e equipamento de exaustão, né? Ventiladores ali, para fazer uma boa circulação de ar e manter temperatura e também umidade constantes, os mais constante possível. Então, né? Por isso, todos esses dados que a galera está passando é importante, porque você vai ter que fazer um investimento ali. Então, fazer o melhor custo-benefício, né? Essa aula aqui, cara, não é para você comprar ganzar, não, velho. Se tu quiser, tu compra, mas só para tu entender como é que tu compra o teu, entendeu? Isso. E se quiser comprar ganzar, vem com nós também, é só falar. O que é interessante a gente entender também, nesse sentido, que, assim, importante é começar, mano. Se você só tem uma lampadinha de bulbo, velho, vai nela, né? Ela não vai estar entregando tudo que a planta precisa, mas vai nela, velho. Vai nela e vai começando, porque já eu vou explicar que a planta vai precisar ali, no início, de pouca intensidade de faixa, né, par e par. Então, você vai poder evoluindo isso aos poucos. Então, é assim, vai evoluindo o teu setup, mano. Começa com o que você tem e vai evoluindo. É isso. E assim como as HPS, né, você tem que manter uma distância mínima de segurança ali de qualquer iluminação que você for colocar da planta, porque hora ou outra, muito perto, seja por calor, seja pela intensidade da radiação que está sendo emitida pelo LED, ou pelo HPS, ou pelo refletor que você está usando, mantenha uma distância, porque caso ela não seja respeitada, você pode queimar sua plantinha, você pode ferir ela de algum jeito. Então, galera, um parâmetro bom, no tato dá para a gente conseguir sentir de fato qual que é a melhor distância? Dá. Você vai começar a sentir que não tá muito legal para você ficar muito tempo ali, sabe? Mas assim, geralmente, cara, na média, tá? LEDs de qualidade, você vai poder trabalhar ali até 20 centímetros, 15 centímetros, tranquilo, né? Tem gente que consegue chegar mais perto e a planta não sente, tá tudo bem, sabe? Observar, agora, né, cara? Ver se a folhagem começar a dar aquela garra, né? A planta fala. Se começar a sentir aquela garrinha ali, você abaixa um pouco, né? Uma coisa que a gente gosta de falar também é que cada planta é uma planta, é um ser vivo. Tem planta que está mais acostumada com a temperatura um pouquinho maior, tem planta que está mais acostumada com um pouco mais de luz. Tem planta que vai poder chegar um pouco mais perto do LED e não vai ter problema. Por outro lado, vai ter planta que vai chegar perto do LED e vai parecer que você está matando ela. Assim, vai ficar desesperado. Acontece, são seres vivos diferentes. Temperamentos diferentes, cepas diferentes. As coisas acontecem. Mas assim, o LED ele vai te dar mais segurança, né? Num bulbo, se a planta chegar a 10 centímetros, já era. Ela vai agarrar derrete. Fácil. E aí aquilo, né, Naturas? Alta intensidade de calor na folha desnatura, né, aquela célula vegetal dela, e aí ela para de produzir fotossíntese porque ela está desnaturada. Então, não vai ser interessante